vem cobrando bastante o Antônio Oliveira, não duvidaria também parte da diretoria já cobrando isso. Alguns nomes que foram procurados recentemente pelo Remo que estão livres no mercado. Vamos lá. Cláudio Tencati deixou o Juventude, né? Saiu do Atlético Goianiense, foi para o Juventude, em 7 jogos venceu apenas um e está demitido. Ele foi especulado, muitas informações já davam um acerto do técnico com o clube do Remo, mas isso não aconteceu, né? Naquele momento, antes da chegada do Daniel Paulista, foi isso mesmo, quando sai o Rodrigo Santana. Está livre hoje no mercado. Maurício Barbieri também é o nome que foi especulado. Depois de 6 jogos no Furacão, 3 vitórias e 3 derrotas, acabou sendo demitido. Ele está livre, técnico de 44 anos, ex-Goiás, Flamengo, Red Bull Bragantino, Vasco da Gama. Mais um técnico também do Brasil que está livre, o Pepa, português, subiu o Sport no ano passado. Acho que o ideal, se o Remo fosse buscar um outro técnico agora, teria que ser um treinador que já conhecesse a segunda divisão do Brasil. O Pepa, que apesar do acesso, né, ele treinou apenas o Cruzeiro em 25 jogos, 23, e em 24 em 2025, somando, né, os 2 anos, ele teve apenas 41 jogos pelo Sport. Então é um nome que não é tão cascudo aqui no Brasil e principalmente em termos de Série B. Um bom técnico também que ficou livre agora, o Thiago Carpini do Vitória. Foram 39 jogos neste ano e 16 vitórias. No ano passado conseguiu escapar do rebaixamento. Um bom técnico, né? Em termos de Série B, conseguiu o acesso no Juventude em 2023, uma passagem discreta pelo São Paulo e também um bom campeonato paulista pelo Água Santa. Acho um técnico interessante também para qualquer clube nessa Série B. Já falei sobre o Barbieri, vamos para os gringos agora. O Zubeldia, argentino que deixou o São Paulo, 44 anos. Apesar dos 2 anos do São Paulo, também é um técnico que não tem, para mim, esse perfil de Série B, né? Não conhece a competição. Pode deixar sua opinião aqui embaixo no espaço para comentários. E aí, outros nomes foram especulados, né? Como, por exemplo, mais recentemente, o Zé Ricardo, que estava por último no Criciúma, onde inclusive fez, né, um início ruim da Série B do Campeonato Brasileiro, 21 jogos e 9 vitórias até aqui, desempenho parecido também pelo Goiás no ano passado, 9 vitórias em 16 jogos, onde também não ajudou muito o Goiás, né? Foi demitido naquela ocasião. Deixa eu só ver aqui, ó. Nossa, agora tá ruim nesse site, ele não mostra mais os jogos. Deixa eu ver se é aqui. Aí, ó. Bem no início, né, ainda da temporada, Campeonato Goiano e também da Copa Verde. E o próprio Zé Ricardo não conseguiu ir também. Também, né? Não acho que é um técnico que, sinceramente, eu colocaria como uma das principais opções nesse primeiro momento, tá? Não acho mesmo, até porque vem de um trabalho ruim no futebol japonês, ruim no Cruzeiro, Goiás, Criciúma, então, a não ser que seja a última esperança, né? Mas para um time que quer jogar para frente, que quer brigar pelo acesso, eu sinceramente deixaria o Zé Ricardo bem atrás dessa lista. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro aqui é o Guto Ferreira, né? Que foi demitido recentemente do Cuiabá, então perdeu, no caso, no último jogo que ele fez, foi contra o Avaí, 25 jogos, 13 vitórias, e aí está sem clube desde então, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. É um nome que eu acho um pouco mais interessante, até pela experiência que ele tem de acessos e tudo mais. É claro, não sei se todo mundo veria como uma unanimidade, né, a contratação do Guto Ferreira, que não é a primeira vez que tem sido especulado no Remo. Inclusive, ele nunca treinou nenhuma equipe do futebol do norte do país, né? Então, acho que pode ser sim uma boa. Trabalhos mais recentes dele com destaque foi pelo próprio Ceará, viveu bons momentos, né? Tanto pelo Bahia quanto pelo início dele do Goiás em 2023, mas de lá para cá tem sido demitido de muitos trabalhos, né? Passagem rápida por Ceará, o Coritiba ficou até o início de 2024, 5 jogos só no Sport no ano passado, e aí estava desde o início da temporada pelo Cuiabá, que Cuiabá tem também uma situação delicada, né? Muitos altos e baixos, está aí atualmente na 8ª colocação, mas com 4 pontos em relação ao G4. Enfim, pode deixar sua opinião também sobre o Guto Ferreira, treinador que conhece bastante também a Série B do Campeonato Brasileiro, 59 anos de idade. Mais um aqui também que eu deixei foi o Kleber Xavier, não que eu acho que ele seja uma baita opção, mas que eu não ficaria surpreso se logo ele fosse parar em um clube da Série B do Brasileirão, né? Ele mesmo que estava no Santos, foi auxiliar do Tite desde 2002, né? 2001, era auxiliar do Tite e tudo mais, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, pelo Flamengo e no principal pelo Santos, onde é aquela coisa, o recorte vai ficar ruim, né? Porque levou essa goleada aqui, meu Deus, não faz nem sentido, né? 6-0
dentro de casa pro Vasco ainda, né? Então foi uma surpresa muito grande e foi demitido. Porém, o Santos até que vinha de uma crescente, né? Tipo assim, ele ganhou fora de casa contra o Cruzeiro, que era na ocasião o líder do campeonato, ganhou em casa do Juventude, enfim, vinha de uma sequência razoável, mas eu não acho que ele é treinador pronto ainda, quem dirá para um clube de Série A. Mas, por exemplo, eu não ficaria surpreso se logo aparecesse um clube da Série B, esses times do interior de São Paulo e tudo mais. Para o Remo, nesse momento, brigando pelo acesso, eu acho que tem uma opção muito melhor, mas é um treinador que eu ainda vejo potencial, né? Não é porque uma temporada ruim assim vai acabar com a carreira dele, até porque só tem... não, ele já tem 61 anos, caramba, não parece não, pensei que ele tinha uns 47, 50. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E o último aqui também é o Barbieri, né? Uma opção aí de muitos altos e baixos também. Não ficaria surpreso se ele parasse em Belém logo mais, tá? Tanto no Remo ou no Paysandu, até por conta de que ele não tem feito bons trabalhos. E ainda para a Série B eu ainda vejo ele como uma esperança, mas eu vejo ele mais como um treinador. Vai chegar no início de temporada e fazer todo ano, né, o trabalho pela equipe. Até porque pelo Atlético Paranaense nesse ano foi bem ruim, tanto que na Série B, né, ele começa um desempenho muito estranho, porque foram 6 jogos, 3 vitórias, 3 derrotas. E aí, derrotas, né, muito marcantes. Por exemplo, perdeu por 4-1 para o Botafogo de São Paulo dentro de casa. Então, assim, foi realmente uma passagem não muito boa pelo Atlético, até porque ele nem chegou na final, foi eliminado nas semis do Campeonato Estadual. Viveu muito bom momento pelo Red Bull Bragantino, onde naquela ocasião todo mundo até pensou, né, que ele estaria num patamar acima e tal. Não foi o que aconteceu. Temporada muito ruim pelo Bragantino em 2022. Depois ainda passou pelo Vasco, foi o primeiro técnico da SAF do Vasco, foi muito mal também. E lá no Juárez do México ficou um pouco mais de 8 meses, com um desempenho bem abaixo também do esperado até assinar com o Furacão. Eu acho um bom nome, igual eu falei. Por início de temporada, vai entender como que é o estilo de jogo do treinador, mas agora jogar ele nesse momento, eu não vejo como uma boa expectativa. Dessa lista aqui, acho que o Guto Ferreira seria um dos melhores, né? Não sei se você concorda comigo, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal para vocês, que é a Hidro. Fecha um patrocínio, né, em apoio às escolinhas de futebol para a formação gratuita de crianças e jovens, buscando fortalecer o desenvolvimento e socialização de crianças e jovens por meio do esporte no Pará. O Clube do Remo e a Hidro fecharam uma parceria. São exemplos que se tomam as iniciativas promovidas pelo fundo Hidromos 12 meses. Coordenado pelo clube, os núcleos irão atender crianças e jovens de 6 a 16 anos. Também serão promovidas ações conjuntas na educação e cidadania em bairros periféricos de Belém e também em Barcarena. Tá? Atual nota oficial do Remo, dando conta também um pouco mais, né, dos detalhes em relação ao projeto. Então, a princípio, inicia, né, nas categorias de base, mas claro, pode ser um patrocínio, pode ser um apoio, uma parceria a se integrar também ao elenco profissional. E eu quero falar justamente sobre isso, né? O Remo que já tem basicamente, dá para dizer que até tem um espaço aqui disponível, né, na camisa, talvez nessa região aqui um pouco abaixo da bandeira do estado, ou aqui embaixo também nessa região da camisa, mas já é uma camisa bem vendida, vamos colocar desta forma, com os patrocínios atuais. No site do Remo, hoje constam alguns patrocínios, né? A maioria deles que estão na camisa, como por exemplo o Governo do Pará, o Banpará, a própria Volt, né? Às vezes a gente até acaba esquecendo disso, mas o fornecedor de material esportivo também é um patrocinador, a Gave Resorts, o Arroz e o Mar também, que fica ali na parte de trás da camisa, Mirella, Carimbo da Sorte também, né? Deixa eu confirmar aqui se está na camisa ou não. Olha, eu lembro de ver, mas não tá. Tá na camisa, não tem. Pode até ser um tipo de negociação para o Remo pensar no futuro em também ter na sua camisa. Se eu não estiver enganado, o Paysandu tem. Quem mais? Dos outros que estão presentes na camisa, acho que só esse, né? A Brahma também tem um patrocínio, mas não chega a estampar a camisa. Enfim, uma informação que eu vi hoje e até quis compartilhar com vocês. O Ceará, nessa temporada, ele estimava uma arrecadação em 2025, voltando, né, para a Série A, de 230 milhões de reais no total, sendo desse valor 80 milhões de reais para o direito de transmissão